Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para dar sequência a nosso podcast sobre esta meditação do Evangelho de São Mateus. Hoje nós estamos falando sobre São Mateus 7, a partir do verso 13, onde Jesus nos deixa uma das ensinanças mais importantes, principalmente para nossos dias. Jesus disse assim: entrem por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta e amplia es la senda que lleva a la perdición, e muitos são os que entram por ella. Pero estrecha es la puerta e angosta la senda que lleva a la vida, e poucos são os que la hallam. Jesus aqui nos está mostrando, meu amigo e minha amiga, que o caminho para nossa salvação não é fácil, como muitas religiões propagam. Por exemplo, nos dias atuais, mais que nunca, nós estamos escutando sobre o Evangelho de la Gracia de Deus, onde muitas pessoas elas estão confundindo a graça de Deus com libertinagem. Estão confundindo a misericórdia de Deus com o poder fazer o que queramos. E eles usam certas ideias e sacam textos fora de contextos da Bíblia. Por exemplo, dizem: mi graça te basta. E com isso eles dizem que podem viver no pecado, porque a graça de Deus lhes basta. Eles pensam que podem viver no pecado porque a sangre de Jesus nos lava de todo pecado. É verdade que a sangre de Jesus nos lava de todo pecado. Sin embargo, muitas pessoas estão tratando a sangre de Jesus, ou o que Jesus hizo, profanando. Elas pecam deliberadamente, cometem o pecado sabendo que lo estão fazendo, pero dizem: a sangre de Jesus me lava de todo pecado. Eu hasta me acuerdo de um sucesso que passou comigo quando eu estava iniciando em minha fé, estava começando. Eu era um neófito na fé, estava começando, e com aquela pureza que devemos ter sempre da fé em Jesus. E me acordo que eu tinha um companheiro que nós jogávamos futebol, e em um partido que nós estávamos disputando, o jogo se pôs um pouco pesado, e como nós jogávamos adelante, então nos pegavam muito, Pero eu, como já estava dentro da igreja, eu tratava de controlar-me e tudo isso. Pero meu amigo, não, ele era de uma outra denominação, e eu me acordo que ele, neste partido, ele falou tanta marraderia, tantas coisas horríveis, ele se agarrou quase a trompadas com um outro muchacho, e enfim. E quando terminou o partido, nós nos fomos ao vestuário para cambiar-nos, e eu lhe chamei a um rincão e lhe disse assim: fulano, tu hablaste tantas marraderias, tantas malas palavras, tu viste assim um comportamento tão feio, e nós somos cristianos. E ele me volteou e me disse assim: Franklin, não te preocupes, depois eu pido perdão a Deus e ele me perdona. Quando ele me disse isso, sabe quando você queda? E naquele então, eu era apenas um iniciante da fé em Jesus, pero eu tinha um temor, tenho o temor a Deus. E eu vi aquilo de uma maneira tão absurda, porque é como a pessoa a ser lo malo, sabendo que lo está fazendo, mas ela tem isso, mas a sangre de Jesus me lava de todo pecado. Ou seja, a graça de Deus, ou seja, usam a graça de Deus para viver uma vida completamente errada, mas porque confiam que, por la graça de Deus, elas serão salvas. Sin embargo, meu amigo e minha amiga, a graça de Deus, ela vai exigir de nós sacrifício. Por exemplo, aqui nesta meditação, nestes podcasts que hemos apresentado, e você incluso deve ver, escutar os anteriores, para que você possa estar empapado do assunto.
Nós aprendimos aqui, por exemplo, que a lei descia ouro por ouro, diente por diente. Era do que a lei descia. Mas Jesus ensinou que nós devemos perdonar. Perdonar a quem nos hizo mal. A lei dizia: amarás a tu amigo e odiarás a tu inimigo. Mas Jesus ensinou: amarás a tus inimigos e orarás por eles. A lei dizia: não adulterarás. E a graça disse: se tu tão solo miras a uma mulher com mala intenção, já adulteraste. Veja como a graça, estamos em la graça de Deus, como ela exige de nós muito mais. Então, meu amigo, minha amiga, não caiga nessa ideologia que está sendo propagada por aí, que o diabo está promovendo essas facilidades, essas portas anchas, que levam as pessoas a viver uma vida completamente no pecado, pero que não é problema. Ao fim e ao cabo, dizem, estamos em la graça de Deus. Senhores, senhoras e jovens que me estão vendo neste momento, Jesus nos mostrou que o caminho para ser salvos exige sacrifício. Sacrifício. A graça, meu amigo, minha amiga, exige sacrifício. Sacrifício todos os dias. E eu não estou falando de sacrifícios econômicos, não. Eu me refiro ao sacrifício diário, ao sacrifício que todos os dias eu tenho que negar-me a mim mesmo. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que levar-me cruz. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que renunciar, me querer, minhas vontades, para ser a vontade de Deus. Ou não é verdade? Todos os dias, o pecado toca a nossa porta. Todos os dias. E todos os dias eu tenho que cerrar-lhe a porta. Ou seja, sacrifício. Sacrifício e sacrifício. Então, Jesus, ele mostrou neste passagem que o caminho hacia a salvação vai a exigir de nós isso. Por isso ele digo, estrecha es la puerta. Ou seja, vai exigir esforço. Vai exigir que você se negue. Muitas vezes você vai ter que romper com certas amistades. É verdade, você terá que fazê-lo. Muitas vezes você terá que quedar solo por causa de sua fé, porque não vão aceitar sua fé, lhe vão a criticar, você vai sofrer injustiças, você vai passar por persecuções por causa de sua fé, vão a burlar-se de você por causa de sua fé. E tudo isso é parte deste caminho angosto, é parte desta porta estreita que todos nós tendremos que passar por ella. É fácil? Não é fácil. Mas é o único caminho que, como Jesus digo, estreita é a porta e angosta é a senda que leva a la vida. E poucos são os que la hallam. Sabe por que poucos? Porque poucos estão dispostos a pagar o preço da salvação. E por isso que o diabo está aí trabalhando fortemente com tantas religiões, tantas igrejas que apresentam um caminho de salvação fácil. Basta que você levante a mão, aceite Jesus como Salvador e listo, já lo dar por hecho. Essa é a ideologia que Satanás está propagando em todo o mundo. A facilidade para que as pessoas vivam o evangelho de qualquer maneira. Hoje nós encontramos igrejas para todos os gostos, ou não é verdade? Em todas as partes do mundo, para facilitar a vida das pessoas. Igrejas que nem sequer falam sobre sacrifício, sobre renúncia, nada disso. É música, muitas canções, muita emoção, muitas luzes. Ou não é verdade? Para que as pessoas vivam esse ambiente de emoção, esse ambiente lleno de tanto brilho, e as pessoas
elas não sacrifiquem nada, porque basta levantar a mão, ou basta dizer, estou bajo la gracia, estou bajo la gracia. Ou seja, estão profanando todo o sacrifício que Jesus hizo na cruz. Talvez você questione, pero bispo, se Jesus sacrificou por mim, eu também tenho que sacrificar? Sim. Você vai ter que sacrificar. Ele hizo o sacrifício para salvar-nos. E nós tendremos que fazer nossos sacrifícios para obter esta salvação. Mi papá dizia que todo o que conseguimos facilmente lo perderemos, porque não daremos valor a lo que temos. E é um hecho. A salvação, ela vai a exigir de mim, de você, um sacrifício diário. Acuerde-se quando Jesus dijo, ele que quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, seguir a Jesus, tomar a cruz e segui-lo. Sacrifício, sacrifício e sacrifício. Todos os dias. Todos os dias. É um caminho estreito. Poucos querem passar por ele, porque a maioria quer facilidade. A maioria quer a vida promíscua, quer a vida sucia, a vida errada, mas que dizem, não é problema, depois a graça de Deus nos basta. Não caiguem nisso, meu amigo, minha amiga. Hude dessas coisas. Busque o caminho, que a porta é angusta. Você vai negar. Você vai negar o pecado. Você vai negar suas vontades. Você vai negar certas amistades. Você vai ser perseguido. Você vai passar por injustiças. Você vai ter que suportar certas coisas. É verdade. Muitas vezes você vai chorar. Muitas vezes você vai perguntar-lhe a Deus, Deus meu, por quê? É verdade. Mas o importante é que quando você há entrado por esta porta angusta e andado por esta senda estreita e você com tanto esforço lo há hecho e ao final você seja salvo, você vai mirar hacia atrás e você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena todo o que eu tive que renunciar, todos os sacrifícios que eu tive que fazer, todas as lutas que eu tive que passar, todas as humilhações que eu tive que suportar, todo aquilo que eu perdi, de pronto perdi, amistades eu perdi, certos trabalhos porque eu não quis submeter-me a coisas inadequadas, eu tive que perder de pronto uma relação porque a outra pessoa não queria que eu seguisse na fé e eu tive que romper aquela relação. Ou seja, eu vou passar por tudo isso, mas quando eu consiga chegar ao final e eu tenha a salvação, eu vou dizer graças a Deus, porque todo o meu esforço, todas as minhas lágrimas valeram a pena. Então, se minha amiga e meu amigo, guarde essa palavra, pense nisso. Estrecha es la puerta e angosta la senda que lleva a la vida, a essa vida eterna. Poucos são os que la hallan. E nós outros, os que entendemos o caminho de Jesus, os que entendemos que é necessário negar-nos a nós outros, os que entendemos que é necessário sacrificar todos os dias nosso eu, nosso querer, nossas vontades, os que entendemos isso, encontramos essa porta, encontramos esse caminho e encontraremos a salvação eterna. Vale a pena. Não desista. Mantenha-se aí, porque ao final valdrá a pena. Deus les bendiga a todos e amanhã nos encontramos uma vez mais aqui para nossa meditação.